A psicologia das pessoas que fogem de conversas profundas começa muito antes do momento em que elas mudam de assunto, riem sem motivo ou se escondem atrás de frases vagas. Ela nasce em experiências internas silenciosas, quase sempre invisíveis para quem observa de fora. Fugir de conversas profundas não é, na maioria das vezes, falta de interesse ou superficialidade natural. É um mecanismo de proteção cuidadosamente construído ao longo da vida. Um escudo emocional que impede que certas camadas internas sejam acessadas, porque acessar essas camadas significa correr o risco de sentir algo que foi evitado por muito tempo. Essas pessoas geralmente aprenderam cedo que falar sobre sentimentos, medos ou pensamentos complexos não traz segurança. Em algum ponto da história delas, abrir o coração significou dor, rejeição, invalidação ou abandono. Quando tentaram se expressar de forma honesta, não foram acolhidas. Foram interrompidas, minimizadas, julgadas ou ignoradas. O cérebro registra essas experiências como ameaças emocionais reais, e como qualquer sistema de sobrevivência, ele passa a evitar tudo que se assemelha àquele perigo original. Por isso, quando uma conversa começa a descer para níveis mais profundos, algo interno se ativa. Não é consciente, não é racional, é corporal, a respiração muda, o peito aperta, a mente acelera, o corpo entende aquele momento como um risco. E a reação automática é sair dali o mais rápido possível. Mudar de assunto, fazer piada, responder com algo genérico ou encerrar a interação. Não porque a pessoa não se importe, mas porque ela aprendeu que profundidade emocional custa caro demais. Existe também um fator ligado ao medo de não saber sustentar o que aparece. Conversas profundas exigem presença, escuta e contato com emoções complexas. Exigem tolerância ao silêncio, à dúvida, à vulnerabilidade. Muitas pessoas nunca foram ensinadas a lidar com isso. Elas cresceram em ambientes onde emoções eram ignoradas ou tratadas como fraqueza, onde o certo era seguir em frente, engolir o choro e não falar sobre o que machuca. Com o tempo, essas emoções não desaparecem, elas apenas ficam guardadas, e qualquer conversa que possa abrir essa caixa é automaticamente evitada. Outro ponto central é o medo de perder o controle da própria imagem. Conversas profundas expõem contradições, inseguranças e partes que não estão prontas. Pessoas que fogem desse tipo de diálogo costumam investir muito na construção de uma identidade funcional. A pessoa forte, a pessoa engraçada, a pessoa tranquila, a pessoa que sempre está bem. Conversas profundas ameaçam essa identidade, porque nelas não há como manter uma performance constante. Algo real pode escapar, e isso gera ansiedade intensa. Há também uma relação direta com vínculos inseguros. Pessoas com apego evitativo, por exemplo, aprenderam que depender emocionalmente de alguém é perigoso, que se aproximar demais resulta em dor. Para elas, conversas profundas representam proximidade emocional, e proximidade emocional ativa o medo de perda, de sufocamento ou de rejeição futura. Então a estratégia é manter tudo em um nível seguro, leve, previsível. Conversas superficiais permitem conexão sem risco. Profundidade exige entrega, e entrega exige confiança. É importante entender que essa fuga não acontece apenas em relacionamentos amorosos. Ela aparece em amizades, no ambiente de trabalho e até dentro da família. Sempre que alguém tenta acessar algo mais íntimo, a pessoa se fecha. Responde com frases curtas, desvia o olhar, muda o tom, não porque não sinta nada, mas porque sente demais, e não sabe como lidar com isso. Existe ainda um componente ligado à autoimagem interna. Muitas dessas pessoas carregam uma narrativa silenciosa de que seus sentimentos são confusos, exagerados ou irrelevantes. Elas acreditam que, se falarem sobre o que realmente sentem, vão parecer fracas, dramáticas ou inadequadas. Então preferem o silêncio emocional. É mais seguro não dizer nada do que correr o risco de ser mal interpretado. Essa crença geralmente vem de experiências passadas de invalidação emocional, onde alguém importante fez a pessoa sentir que suas emoções não tinham valor. Outro aspecto profundo é o medo de acessar dores não resolvidas. Conversas profundas frequentemente tocam em temas como o sentido da vida, frustrações, arrependimentos, traumas e expectativas. Para quem passou anos evitando esses assuntos internamente, falar sobre eles com outra pessoa pode abrir feridas que estavam apenas adormecidas. Não é que a dor não exista, ela existe, mas está compartimentada, e qualquer conversa que ameace romper essa barreira é evitada com todas as forças. Essas pessoas geralmente são vistas como reservadas,
fechadas ou difíceis de acessar emocionalmente, mas internamente, muitas delas sentem solidão profunda. Sentem que ninguém realmente as conhece, que suas relações são rasas mesmo quando duradouras. Existe um paradoxo doloroso. Ao mesmo tempo em que desejam ser compreendidas, elas fogem das situações que poderiam gerar essa compreensão, porque o medo é maior que o desejo. Também é comum que essas pessoas racionalizem a própria fuga. Dizem que não gostam de drama, que preferem conversas leves, que não veem sentido em falar sobre sentimentos. Essa racionalização serve para manter a coerência interna. Admitir que fogem por medo seria admitir uma vulnerabilidade que elas não estão prontas para enfrentar. Então, o discurso consciente protege o comportamento inconsciente. Com o tempo, essa evitação se torna um padrão automático. A pessoa nem percebe mais que está fugindo. Ela apenas sente desconforto e reage. E quanto mais tempo esse padrão se mantém, mais difícil fica quebrá-lo, porque cada conversa profunda evitada reforça a ideia de que evitá-la foi a escolha certa. O cérebro aprende pelo alívio imediato. Fugir reduz a ansiedade no curto prazo, mas cobra um preço alto no longo prazo. Esse preço aparece na forma de relações superficiais, sensação de vazio, dificuldade de intimidade e uma constante impressão de que algo está faltando. Mesmo cercada de pessoas, a pessoa se sente emocionalmente sozinha, porque ninguém teve acesso ao que é real, nem ela mesma muitas vezes. É importante dizer que fugir de conversas profundas não define o caráter de alguém, não é defeito moral, é adaptação. Foi a melhor forma que essa pessoa encontrou para sobreviver emocionalmente em determinado contexto. O problema é que estratégias de sobrevivência que funcionaram no passado nem sempre funcionam no presente. O que um dia protegeu, hoje limita. Entender essa psicologia é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Antes de qualquer mudança, é preciso consciência. Reconhecer que a fuga existe. Reconhecer que ela tem uma função. E reconhecer que, apesar de proteger, ela também isola. Conversas profundas não são perigosas por si só. O perigo está nas experiências passadas que ensinaram o cérebro a enxergá-las assim. Neste primeiro bloco, o mais importante é compreender que essas pessoas não fogem das conversas. Elas fogem do que as conversas podem despertar dentro delas. Fogem da vulnerabilidade, da dor antiga, do medo de não serem aceitas como são. Fogem porque ainda não aprenderam que hoje podem escolher diferente. Quando observamos mais de perto a psicologia das pessoas que fogem de conversas profundas, percebemos que não se trata apenas de um comportamento isolado, mas de uma estrutura emocional inteira organizada em torno da evitação. Essa estrutura influencia a forma como a pessoa pensa, sente, se relaciona e até como se percebe no mundo. Fugir da profundidade não é um ato pontual. É um estilo de funcionamento emocional que molda toda a experiência subjetiva do indivíduo. Essas pessoas geralmente vivem em um estado de vigilância emocional constante. Mesmo quando parecem relaxadas, existe uma parte interna atenta a qualquer sinal de que a conversa pode se tornar íntima demais. Uma pergunta mais pessoal, um silêncio prolongado, um comentário reflexivo já é suficiente para ativar o impulso de escapar. Essa vigilância não é consciente. Ela opera como um radar emocional que detecta possíveis ameaças à estabilidade interna. Um dos motivos centrais para isso é a dificuldade em nomear e organizar as próprias emoções. Pessoas que fogem de conversas profundas muitas vezes não conseguem identificar claramente o que sentem. As emoções aparecem como um bloco confuso, difícil de decifrar. Falar sobre algo que nem elas mesmas entendem parece arriscado. Existe o medo de se perder no próprio discurso, de não saber explicar, de parecer incoerente. Então, o silêncio ou a superficialidade parecem opções mais seguras. Além disso, há uma relação direta com o medo de dependência emocional. Conversas profundas criam laços. Elas aproximam, elas geram conexão real. Para quem associa proximidade a dor ou perda, isso é assustador. Existe a crença de que, se alguém se aproximar demais, inevitavelmente vai embora ou machucar. Então a pessoa mantém tudo em um nível controlado. Conversas leves permitem presença sem vínculo real. Profundidade ameaça esse controle. Outro ponto importante é a dificuldade em lidar com a imprevisibilidade emocional do outro. Conversas profundas não seguem roteiros, elas podem despertar reações inesperadas, perguntas difíceis, emoções intensas. Pessoas que fogem desse tipo de conversa geralmente precisam de previsibilidade para se sentirem seguras.
Elas preferem interações onde sabem exatamente o que esperar. A profundidade emocional rompe essa previsibilidade e coloca a pessoa em território desconhecido. Também existe um medo silencioso de ser visto de verdade. Conversas profundas revelam falhas, inseguranças, contradições internas. Para muitas pessoas, ser visto assim é ameaçador. Elas acreditam que, se alguém enxergar quem elas realmente são, vai se decepcionar. Então constroem relações baseadas em versões editadas de si mesmas. Essa edição constante cansa, mas parece necessária para manter o afeto do outro. Esse padrão afeta profundamente os relacionamentos. Parceiros, amigos e familiares frequentemente sentem que existe uma barreira invisível, sentem que não conseguem acessar a pessoa por completo. Isso pode gerar frustração, conflitos e afastamento. O paradoxo é que a pessoa que foge da profundidade muitas vezes interpreta esse afastamento como prova de que se aproximar é perigoso. O ciclo se reforça. Quanto mais alguém se afasta, mais a pessoa confirma suas crenças de que vínculos profundos não são seguros. No campo amoroso, isso se manifesta de forma intensa. Conversas profundas são fundamentais para a intimidade emocional. Quando elas são evitadas, o relacionamento pode até existir, mas fica raso. A convivência, mas não entrega. A presença física, mas ausência emocional. Com o tempo, isso gera sensação de vazio para ambos. A pessoa que foge sente alívio por não se expor, mas também sente que algo essencial está faltando. No ambiente social, essas pessoas costumam ser vistas como boas ouvintes, mas pouco falam de si. Elas fazem perguntas genéricas, mantêm o foco no outro, desviam quando o assunto se aproxima delas. Isso cria uma dinâmica desequilibrada. Elas sabem muito sobre os outros, mas poucos sabem algo real sobre elas. Essa assimetria reforça a sensação de isolamento interno. Há também um custo psicológico significativo. Evitar conversas profundas exige energia constante. É preciso monitorar o que se diz, como se diz e até o que se sente. Emoções intensas precisam ser reprimidas ou racionalizadas rapidamente. Com o tempo, isso pode levar a sintomas como ansiedade crônica, sensação de desconexão emocional e até dificuldade de sentir prazer genuíno nas relações. Outro aspecto pouco falado é o impacto na identidade. Conversas profundas ajudam a organizar quem somos. Elas permitem refletir, elaborar experiências e dar sentido à própria história. Quando isso é evitado, a identidade fica fragmentada. A pessoa vive, mas não elabora o que vive. Sente, mas não integra o que sente. Existe uma sensação de estar sempre em movimento, mas sem direção clara. Muitas dessas pessoas desenvolvem uma habilidade social funcional. Sabem conversar, brincar, interagir. Por fora, parecem bem ajustadas. Por dentro, sentem um vazio difícil de explicar. Elas não entendem exatamente o que falta, apenas sentem que algo essencial não está sendo vivido. E como não falam sobre isso, o sentimento se acumula silenciosamente. É importante destacar que a fuga da profundidade não significa ausência de emoções. Pelo contrário, essas pessoas geralmente sentem muito, sentem intensamente, mas aprenderam que sentir não é seguro quando compartilhado. Então sentem sozinhas, processam tudo internamente. Isso pode criar uma sensação de sobrecarga emocional constante, como se carregassem um peso invisível. Com o passar do tempo, esse padrão pode gerar uma espécie de anestesia emocional. Para não sentir dor, a pessoa reduz a intensidade de tudo, não apenas do sofrimento, mas também da alegria, da conexão, do entusiasmo. A vida fica mais controlada, porém menos viva. Menos arriscada, mas também menos significativa. Apesar de tudo isso, existe uma parte dessas pessoas que deseja profundamente ser compreendida, que gostaria de ter conversas reais, profundas, transformadoras. Mas o medo ainda fala mais alto, e enquanto esse medo não é reconhecido, ele continua no comando. A fuga continua automática, invisível até para quem foge. Se você se identificou com esse padrão ou reconheceu alguém próximo nessas descrições, talvez seja o momento de começar a observar essas fugas com mais atenção e menos julgamento. Entender a origem desse comportamento já é um passo importante para quebrar o ciclo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, acompanhar esse trabalho pode ajudar a desenvolver mais consciência emocional e relações mais profundas ao longo do tempo. No nível mais profundo, a psicologia das pessoas que fogem de conversas profundas revela algo ainda mais sensível. Não se trata apenas de medo do outro, mas de medo do próprio mundo interno.
Conversas profundas funcionam como espelhos. Elas devolvem perguntas que não têm respostas prontas. Elas expõem incoerências, dores antigas, desejos reprimidos e frustrações que foram empurradas para longe da consciência. Para muitas pessoas, olhar para dentro é mais ameaçador do que qualquer conflito externo. Essas pessoas aprenderam a sobreviver emocionalmente, evitando contato com certas partes de si mesmas. Ao longo do tempo, criaram compartimentos internos bem organizados. Em um ficam as funções do dia a dia, no outro ficam as relações superficiais. Em outro ainda ficam emoções não resolvidas, lembranças dolorosas e sentimentos que nunca encontraram espaço para existir. Conversas profundas ameaçam romper essas divisões. E quando essas divisões caem, tudo o que foi reprimido tenta vir à tona ao mesmo tempo. Existe um medo intenso de perder o controle emocional. Muitas dessas pessoas acreditam que, se começarem a falar de verdade, não conseguirão parar. Que vão chorar, se confundir, se desorganizar ou revelar algo que nem elas sabiam que estava ali. Esse medo não é exagero. Em muitos casos, ele vem de experiências em que emoções foram reprimidas por anos. Quando não há prática em expressar sentimentos aos poucos, a ideia de abrir tudo de uma vez assusta profundamente. Outro aspecto central é a relação com o silêncio. Conversas profundas exigem silêncio interno e externo. Exigem pausa. Exigem tempo para sentir e pensar. Pessoas que fogem desse tipo de conversa costumam ter uma relação difícil com o silêncio. O silêncio traz pensamentos incômodos, traz perguntas existenciais, traz contato com sentimentos que foram evitados. Por isso, essas pessoas tendem a preencher o tempo com distrações, conversas leves, estímulos constantes. O barulho externo ajuda a manter o barulho interno sob controle. Há também uma dificuldade em confiar que o outro será capaz de sustentar o que for dito. Conversas profundas exigem não apenas coragem para falar, mas confiança para ser ouvido. Muitas dessas pessoas não acreditam que alguém realmente queira ouvir suas dores, dúvidas ou fragilidades. Elas carregam a sensação de que serão um peso emocional, que vão incomodar, que vão estragar o clima. Então preferem se calar antes mesmo de tentar. Essa crença geralmente nasce em ambientes onde as emoções não eram prioridade. Onde adultos estavam ocupados demais, cansados demais ou emocionalmente indisponíveis. A criança aprende rapidamente que não há espaço para suas questões internas. Aprende a se adaptar, aprende a não pedir, aprende a não falar. Esse aprendizado não desaparece com o tempo, ele apenas muda de forma. Na vida adulta, isso se manifesta como autonomia excessiva. A pessoa se orgulha de não depender de ninguém, de resolver tudo sozinha, de não precisar falar sobre sentimentos. Essa independência, embora valorizada socialmente, muitas vezes esconde um medo profundo de precisar do outro e ser decepcionada. Conversas profundas colocam essa autonomia em risco, porque nelas, admitir algo é admitir necessidade. Outro ponto delicado é o medo de redefinir a própria história. Conversas profundas frequentemente levam a reflexões sobre escolhas passadas, caminhos não seguidos e versões de si mesmo que ficaram para trás. Para quem construiu uma narrativa rígida sobre quem é e como chegou até aqui, revisitar essas histórias pode gerar dor e confusão. É mais fácil manter a história como está do que questioná-la. Essas pessoas também tendem a evitar conflitos internos. Conversas profundas não são apenas sobre sentimentos positivos, elas trazem à tona ambivalências, amor e raiva, desejo e medo, vontade de ficar e vontade de ir embora. Lidar com essas contradições exige maturidade emocional. Para quem aprendeu que emoções devem ser simples e controladas, essa complexidade parece ameaçadora. Com o tempo, essa evitação gera um afastamento gradual de si mesmo. A pessoa funciona, mas não se sente plenamente viva. Cumpre responsabilidades, mantém relações, mas sente uma desconexão difícil de explicar. Existe uma sensação constante de estar representando um papel, de viver pela metade, de nunca estar completamente presente. O mais doloroso é que, em muitos casos, essas pessoas não percebem o quanto estão se protegendo do próprio crescimento. Conversas profundas não são apenas sobre conexão com o outro. Elas são ferramentas de transformação interna.
Elas ajudam a integrar experiências, ressignificar dores e construir sentido. Ao evitá-las, a pessoa permanece presa a padrões antigos, mesmo quando o contexto já mudou. Ainda assim, é importante reforçar que essa fuga não é fraqueza, é uma resposta aprendida. Uma estratégia de sobrevivência emocional que fez sentido em algum momento da vida. O problema surge quando essa estratégia se torna rígida demais, quando ela deixa de proteger e passa a limitar, quando impede não apenas a dor, mas também a possibilidade de conexão real. A mudança desse padrão não acontece de forma brusca. Ela começa com pequenos momentos de consciência, com a percepção de que a fuga aconteceu, com a curiosidade sobre o que estava sendo evitado naquele momento, com a escolha de, aos poucos, tolerar um pouco mais de profundidade. Não tudo de uma vez, apenas o suficiente para não fugir automaticamente. Conversas profundas não precisam ser intensas o tempo todo. Elas podem começar de forma simples, com uma frase honesta, com um sentimento nomeado, com um silêncio respeitado. O importante é que exista verdade, e verdade, para quem passou a vida evitando, é algo que precisa ser reaprendido com cuidado. No fundo, pessoas que fogem de conversas profundas não têm medo da profundidade em si. Elas têm medo de se perder nela, de não saber quem serão depois, porque profundidade transforma. E toda transformação envolve deixar algo para trás. Esse processo assusta, mas também é o que permite viver de forma mais inteira. Ao compreender essa psicologia, fica claro que a fuga não é ausência de sentimento, mas excesso de proteção. É o resultado de uma história emocional que ensinou a sobreviver, mas não necessariamente a viver. E enquanto essa fuga continuar automática, a vida continuará segura, porém limitada. A profundidade continuará ali, esperando o momento em que deixar de ser ameaça e passar a ser possibilidade.